minha gente, ótima tarde pra todo mundo. Tá chegando agora o Futebolês Especial na sua TV Jangadeiro, canal 12.1. Claro, chegamos com todas as informações do futebol cearense, mas também de outros esportes. Estou voltando de férias, é um prazer estar com vocês nesse 2026, que possamos estar juntos durante todo o ano aí, mais uma temporada de sucesso no futebolês que você, claro, faz junto com a gente. Vamos falar agora de cearense, porque acabou a primeira fase do estadual. A partir de amanhã começa a segunda fase do cearense. E eu tô aqui com ele, Caio Costa, pra gente falar sobre esse campeonato manjadinho. Boa tarde pra você, Caio. Muito boa tarde, Flávio. Você falou acabou a primeira fase do cearense, eu levantei as mãos pro céu e agradeci que acabou a primeira fase do cearense. Que a segunda fase seja melhor. Eu também vou agradecer muito quando acabar a segunda fase do cearense, embora ela tenha um pouco mais de emoção, porque a gente vai ver daqui a pouco o formato, tudo, e quer queira ou não, se espera que o nível técnico seja melhor. Mas foram 5 rodadas longas da primeira fase. Confesso que eu tava de férias no início do cearense ali, tava lento, ainda em marcha lenta, aí depois eu assistindo os jogos, eu falei, gente, podia ser melhor. Eu acho que também tá tendo um choque no começo de ano, porque a gente costuma ter Copa do Nordeste, por exemplo, também nesse início de ano, que tem uns confrontos, talvez ainda com um nível técnico um pouco maior, então só o cearense tá deixando um pouco a desejar. Eu acho que tem duas coisas, né? Um pouquinho da ressaca ainda dos 2 rebaixamentos, que aquilo não, isso ainda tá muito na vida dos clubes, dos torcedores, da gente, da imprensa e tudo. E a Copa do Nordeste, até frisei isso outro dia. Você tinha um jogo contra a equipe menor do cearense, mas tinha perspectiva de jogar contra o Sport, por exemplo, na quarta-feira. Contra um Bahia. Contra um Bahia, contra um Vitória, um outro tipo de confronto. Mas não adianta chorar o leite derramado, é a realidade do momento, do ano. Estamos com o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste que você vai ver aqui na TV Jangadeiro. Com certeza. Começa em março, aí nós vamos voltar a viver as emoções da Champions League, mas por enquanto é um pequeno recorte num Campeonato Cearense que para Ceará e Fortaleza, convenhamos, foram 4 amistosos valendo pontos e estatísticas oficiais. Não fizeram mais que obrigação, na verdade, passar em Exatamente, primeiro, né? Aquele cartaz, né? Parabéns, Parabéns, não fez mais que obrigação. Vamos dar uma olhadinha nos grupos dessa segunda fase do estadual, porque teremos clássicos. Tivemos já um Fortaleza e Ferroviário, né, nessa primeira fase, mas agora teremos mais clássicos e, inclusive, um clássico rei. Por quê? Porque o grupo C enfrenta o grupo D, né? O grupo 1 enfrenta o grupo 2. Fortaleza tá junto com Ferroviário e Horizonte, Ceará junto com Floresta e Iguatu, e aí tem Fortaleza e Ceará, tem Fortaleza e Floresta, Fortaleza e Iguatu, e assim sucessivamente, Caio. Essa é a divisão dos grupos nessa segunda fase, que, como a gente viu, terminou como Fortaleza e Ceará com melhores campanhas, cabeças de chave. É até bom explicar, né, porque como o regulamento mudou de um ano para o outro, e muita gente pode ainda ficar um pouco confuso, o negócio é o seguinte, né, os grupos são esses que a Flávia falou. Os confrontos, de fato, são contra os adversários da outra chave, então, obviamente, para você garantir no mínimo um clássico rei por ano, mas a pontuação é dentro do grupo e os confrontos da semifinal também serão dentro do grupo. Por exemplo, no grupo do Fortaleza, Ferroviário e Horizonte. Fortaleza for primeiro, Ferroviário segundo, eles se enfrentam na semifinal. Se no grupo do Ceará, Floresta e Iguatu, for Ceará e Iguatu, eles se enfrentam na semifinal. Então, a gente só vai ter clássico rei no dia 8, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada até na tabela da primeira rodada para as pessoas começarem a se ambientar. E numa provável decisão não existe risco dos dois se encontrarem numa semifinal, como a última vez que aconteceu foi em 2013. O Ceará até elimina o Fortaleza, depois ganha o título contra o Guarani de Sobral. É tudo para se resguardar, para assim... Para ganhar, deixar o maior produto bilheteria para a grande decisão. É o grande objetivo, né? Até porque, enfim, são os dois... times com maior nível técnico e tudo. Vamos dar uma olhada na tabela, porque os jogos já começam amanhã. VaptVupt, já acabou a primeira fase. Tabela da segunda fase no A, primeira rodada. Temos Ferroviário e Ceará, esse jogo amanhã no Presidente Vargas, às 6 horas da noite. Na segunda-feira, a gente tem Fortaleza e Floresta. Perceba que são os confrontos dos primeiros contra segundos colocados da primeira fase, né? O Ceará pega o Ferroviário, que foi o segundo colocado. Fortaleza pega o Floresta, que também foi o segundo colocado. E aí, para fechar, na terça-feira, tem Iguatu e Horizonte. A terceira rodada, que vai acontecer lá no início de fevereiro, dia 8, vai guardar o primeiro clássico rei da temporada 2026. Teremos na Arena Castelão, inclusive, o retorno dos jogos da Arena Castelão, Ceará e Fortaleza, mando do Ceará, no dia 8, às 18 horas, Caio. Mas vamos começar por essa primeira rodada, que a gente pode esperar, inclusive, do jogo amanhã entre Ceará e Ferroviário. Pois é, né, Flávio? O Ferroviário chegou a correr um pequeno risco ao deixar a sua decisão de vaga para o jogo contra o Quixadá, mas conseguiu vencer o Quixadá fora de casa, evitando qualquer risco
de ficar fora dessa zona de classificação. É sempre bom ter um respeito à Ferroviária. Hoje, a distância entre os dois maiores para o Ferroviário, que historicamente é a terceira força, ela aumentou bastante. Mas nos últimos anos o Ferroviário tem vendido caro quando chega à semifinal e coisa do tipo na competição. Mas é uma grande obviedade que o Ceará chega como favorito para o jogo, para ser o primeiro da sua chave de novo, para ir para a semifinal com uma certa vantagem. A gente está vendo os gols do Ceará nessa primeira fase. Aliás, um time até de certa forma econômico, desencantou justamente no jogo contra o Tirol, em que marcou 4 gols. Mas era aquela coisa, né? O primeiro jogo apostou no Sub-20, ganhou essa aposta quando ele vence um Floresta. Depois se enrosca mais nessa partida que nós estamos vendo agora contra o Iguatu, o que também é normal se a gente for puxar ao longo dos anos. Sempre tem um joguinho ali na primeira fase que Ceará, Fortaleza se enrosca um pouco mais por conta, às vezes, da questão de um time estar se preparando há mais tempo, a questão física, ou aquela coisa mesmo de rodar elenco, porque se trata de uma pré-temporada, mas conseguiu fechar a primeira fase sem grandes sustos. Eu tô curioso só com algumas outras coisas. Uma, presença de público no PV amanhã. O público dos jogos está muito tímido ainda, talvez ainda um rescaldo do rebaixamento do ano passado. Desse jogo, por exemplo, o mando é do Ferroviário. O Ferroviário deve fazer uma gestão de jogo parecida com o que fez com o Fortaleza, dar um espaço menor para a torcida do Ceará. Mas, no modo geral, o estadual ainda não pegou dessa forma, nesse sentido. Agora, é o primeiro clássico. A gente sabe que o Ferroviário cresce nesses jogos, é curioso. Ano passado, por exemplo, vendeu caríssimo para o Fortaleza a vaga na final. Em 2024, vendeu caríssimo para o Ceará a vaga na decisão. Então o Ceará sabe que vai encontrar um adversário daqueles que internamente se trabalha como se fosse um clássico, com o peso de acreditar de que pode se eliminar o Ceará. Um trabalho novo, num clube que se reformulou, que agora é SAF, que acredita muito num novo tipo de investimento e que conseguiu a vaga, quer ou não, de forma invicta. Não perdeu para o Fortaleza, empatou com o Horizonte, só tinha ganho do Maracanã, ganhou do Quixadá. Sim. O Ferroviário vem doido para tentar beliscar problema no Ceará. Do outro lado do Ceará, acredito que a gente comece a entender melhor qual é o time titular do Alvinegro em relação ao que se tem. Talvez no jogo do meio de semana, na outra semana, gire mais o elenco para quando o Fortaleza a gente ter mais ainda essa radiografia. A gente tem que ter noção de como é esse início de ano, né? Então ainda tá testando, gente chegando, tem muita gente chegando. Foi pouco tempo de trabalho, né? Enfim, a gente tá em janeiro ainda, o time se reapresentou no início do ano, então tem toda a questão de preparação com um técnico novo, trabalho novo. Esse início de temporada é quase uma pré-temporada mesmo do Ceará. Pra você ter uma ideia, depois do jogo contra o Tirol, o Ceará já acertou com 2 zagueiros, o Ronald Carvalho e o Júlio César, e o camisa 10 contratado para a temporada ainda não estreou. Existe a expectativa de que ele esteja à disposição para o jogo de amanhã. Exatamente. Mas para você ter uma ideia de como a coisa ainda tá, colocando tijolo por tijolo, ajeitando a cozinha para montar a casa, dar o alicerce. O resto da temporada é isso. O Moza, inclusive, fala do Juan Alano, né? Que é o camisa 10 que a gente disse que ainda não estreou. Ele tá na expectativa porque o Juan Alano passou 6 temporadas no Japão. É um nível diferente, é um estilo diferente. Então ele tá se recondicionando para poder jogar. E aí ele falou que a expectativa é que ele estreie amanhã, domingo, contra o Ferroviário. Mas a gente vai ficar aí no aguardo se realmente o Alano vai pro jogo ou não. Vamos falar do Fortaleza, porque o Fortaleza jogou quinta-feira, então só joga lá na segunda, né? A gente ainda tem, inclusive, um programa antes disso, a gente vai falar muito desse jogo, mas o que esperar do Fortaleza, que se a gente falou do Ceará que tá se reformulando, Fortaleza é a mesma coisa, né? E ainda tem uma crisezinha assim nos bastidores, crisezinha, eu fui generosa, né? Não, é uma turbulência bem grande. É uma turbulência que tem que ajustar tudo isso pra tentar ir bem, voltar a vencer, a conquistar um campeonato cearense, seria muito importante, né? Pra dar um respiro nesse ano tão conturbado do Fortaleza. Foi uma primeira fase bem no script que se imaginava de uma equipe que mexeu tanto de alicerces de externos e internos. Estreia contra o Ferroviário no empate, que passou o primeiro tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu sufocar o Ferroviário, porque ganhar, perder é do jogo, é uma chance perdida, é o goleiro adversário fazer um baita jogo, é o terceiro travante errar todas as chances que teve na frente do gol. Não foi isso que aconteceu contra o Ferroviário. O alívio veio nesse jogo contra o Quixadá, uma vitória de 4-0 em ritmo de treino total, a melhor exibição do Fortaleza no campeonato até agora, depois 2 vitórias protocolares contra o Maracanã e contra o Horizonte, então girando todo mundo, testando o sistema com 3 zagueiros, trazendo estreias pro elenco. Agora o Fortaleza vive uma situação que é muito curiosa. Nota-se claramente que o Carpini quer reforçar o sistema defensivo nesse primeiro momento, que é natural pra caramba. Eu acabei de chegar, eu tenho que organizar o quê? A defesa, porque na pior das hipóteses eu vou segurando 0-0, tentar achar um gol, do que ser um time que não tem ainda os movimentos de ataque automatizados, não consegue ainda ser uma equipe que vai
envolver de fato o adversário. Se ela for frágil defensivamente, ela dificilmente vai conseguir os resultados, por mais frágeis que sejam os adversários que vão ter pela frente. Então fica muito claro isso, e aí nesse sentido, o Fortaleza passou a primeira fase sem sofrer gol nenhum. Não sofreu gols, acho que quando foi o Ferroviário, um jogo ou outro ali que ele teve uma chance de tomar, depois também não foi tão ameaçado. Em jogos de nível técnico, convenhamos, terríveis nesse campeonato, não tem nenhum jogo que a gente diga, nossa, que jogo. Tem lampejos do Fortaleza contra o Quixadá, tem lampejos do Ceará contra o Tirol, contra o próprio Maranguape, mas muito pouco. É uma pré-temporada, parece ritmo de amistoso. Até a gente comentava depois de Fortaleza e Maracanã como o Bareiro, que não marcava gol há um tempo, e para ser travante, aquela coisa que fica em cima dele, ele praticamente não comemora o gol. Se é um negócio mais, era mais força, os caras comemorariam mais. Agora, é um adversário traiçoeiro que o Fortaleza vai encontrar. É um adversário, para mim, assim, os adversários que vêm do grupo do Ceará, em teoria, são melhores do que estão no grupo do Fortaleza. O Floresta e o Iguatu são dois times mais competitivos. E o Iguatu, historicamente, no Campeonato Cearense, complica muito a vida dos grandes. Já tirou ponto do Ceará, o Washington Luiz consegue montar bons sistemas defensivos, consegue atrapalhar o jogo. Numa segunda fase, que aí vem um detalhe, né, que passa para muita gente despercebido, por serem primeiros colocados das suas chaves, nenhum dos dois vai viajar. Então o Fortaleza não vai pegar o Iguatu, e o Iguatu não vai pegar ninguém fora de casa. Pode fazer mas dois esse de jogo três é jogos em traiçoeiro, casa, né? e nem vai pegar o Floresta em Horizonte, que isso poderia também ter acontecido. Então é hora também do Fortaleza fazer o seguinte, começar a ter uma formação e fazer valer o seu melhor momento. O grande dificultador para o Thiago Carpini, para mim, hoje, é que ele trabalha um time e ele não sabe se na terça-feira aquele cara vai estar no clube ainda. Fortaleza exatamente. ainda está perdendo jogadores, perdeu o Mancuso, nunca se sabe se Bareiro, se Pochettino vão permanecer. Quer queira ou não, isso são dificultadores que o Carpini tem nesse início de temporada para montar seu time. Eu acho que no final das contas, o ano do Ceará e Fortaleza vai começar dia 8. O ano de Ceará e Fortaleza vai começar dia 8, porque é o primeiro jogo grande da temporada. Inclusive, toda essa coisa de relevar as críticas, até o torcedor que tá numa corneta mais suave, isso muda depois de um clássico. Não, no clássico, o clássico muda tudo. Agora, o torcedor ainda consegue pensar que não, o time tá se entrosando, o técnico é novo, não sei o quê, tá usando o menino ali e tal. Chegar dia 8 de fevereiro, Clássico Rei, ninguém quer saber disso. Exatamente. Você quer ganhar o Clássico, então por isso que eu acho que é um jogo grande, é um jogo que os dois times precisam, apesar de, historicamente... Se chegar minimamente prontos para esse jogo. Exatamente. Historicamente, não chega naquele abafa maluco, tem que ganhar, a gente sabe como é o estilo de um Clássico Rei, mas ao mesmo tempo vai ter um peso muito grande. E antigamente, a história de todo o primeiro Clássico do ano era empate sem graça. Nos últimos anos, essa história mudou bastante. Exatamente, a gente vai ficar de olho, acompanhando o estadual, que é a nossa realidade no momento, nesse início de ano. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Segunda-feira você volta. Certamente. Amanhã você tá na transmissão? Tô na transmissão amanhã com eu, Desviando e Danilo Então faça Queiroz. o convite. A partir de 5h30 da tarde, a gente já tá contando a história da estreia do Ceará na segunda fase contra o Ferroviário, no Clássico da Paz, o primeiro da temporada. Jogadeiro Band News FM e também no YouTube do Futebolês. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Gente, na quinta-feira, o representante cearense na Superliga B de vôlei masculino, o Nord Vôlei, voltou à quadra e fez bonito. Depois de uma derrota, voltou a vencer. O time comandado por Marcelo Negrão venceu o Araguari por 3-0, mantendo assim a boa posição na tabela. Hoje é o segundo colocado, tá ali na briga por uma vaga na próxima fase. O Nord Vôlei que busca o sonhado acesso para a Superliga A. Você tá vendo aí, o jogo foi aqui no Ginásio Aécio de Borba, aqui em Fortaleza. Nord Vôlei tá bem demais, jogando em casa, com apoio da torcida, fazendo uma boa campanha, se firmando ali, se consolidando na segunda colocação da tabela. E o técnico Marcelo Negrão não economizou elogios à equipe após o jogo. Uma vitória importante aqui dentro de casa, jogamos muito, muito bem. Os meninos vieram de uma semana de recuperação, né? Apesar de ter perdido o jogo lá em Praia Grande, esquecemos completamente o resultado lá. Isso demonstra a maturidade do grupo, que está sendo muito boa, muito grande. A vontade desses meninos é enorme. A vontade de vencer fala mais alto sempre. E hoje está aí o resultado, um belo resultado contra uma grande equipe, uma equipe que está numa crescente grande, com grandes jogadores também. Mas hoje, graças a Deus, conseguimos uma bela vitória. Maravilha, vamos à agenda do Nord Vôlei, a classificação dessa Superliga B masculina pra gente saber como tá. Acompanhamos desde o início da pré-temporada deles, a preparação pra disputa. Tá atrás só do Montes Claros, tá? Montes Claros tem 20 pontos, o Nord Vôlei é o segundo com 17 pontos. E no próximo desafio é contra o Apad Vôlei, que tá na quinta colocação com 12 pontos. Esse jogo é fora de casa, no dia 28 de janeiro, próxima semana,
às 19h30. Você pode acompanhar também nas redes sociais deles, tá? Do Nord Vôlei, ficar por dentro de tudo. A gente segue aqui na torcida para que eles consigam a sonhada vaga na Superliga A de vôlei masculino. Gente, Futebolês Especial faz uma rápida pausa. A gente volta no próximo bloco com mais informações e personagens muito interessantes do cenário esportivo do nosso estado. Então não sai daí não, que a gente volta já já. Futebolês Especial tá de volta aqui na TV Jangadeiro. Eu já faço um convite também para você mandar mensagem pra gente no WhatsApp do Futebolês, também no nosso Instagram. Se você tem uma história legal com esporte e quer mostrar ela aqui, conta pra gente, manda uma mensagem. O WhatsApp, coloca na tela pra gente ver, 3466-2040, 85 é o DDD se você tá fora de Fortaleza, então 85-3466-2040 é o zap do Futebolês, tá aí ó, na tela pra vocês anotarem, tira uma fotinha e aí manda uma mensagem pra gente contando sua história que a gente quer fazer o Futebolês Especial junto com você. Hora da gente falar de artes marciais aqui no nosso programa, porque teve cearense brilhando nos tatames internacionais. Eu vou te explicar e te apresentar esse cara aqui, ó. Cearense campeão europeu de jiu-jitsu. Eu tô falando do Thiago Barbosa. Ele simplesmente conquistou o título do European Jiu-Jitsu e BJJF Championship na categoria Master. Ele, que é radicado no Canadá, falou com o Futebolês sobre uma de suas mais importantes conquistas. Hoje consegui meu título de campeão europeu. Fiz a final com um cara que é brasileiro também. Ele mora na Malásia, dá aula na Malásia, foi campeão mundial ano passado, não pude competir, me machuquei e vim aqui, fiz a final com ele e sou campeão europeu. E muito orgulho de ser cearense, estar representando o Ceará aqui fora do país. Abraço. Abraço, Thiago, parabéns por esse título, por representar tão bem o nosso estado, o estado do Ceará, lá na Europa, disputando o jiu-jitsu. Imagina a seguinte situação, você era goleiro de um time grande durante toda a categoria de base, mas é dispensado na hora de virar profissional. Poucos conseguem se reerguer após um baque desse, mas o Futebolês Especial vai te contar agora a história de Esaú, um cearense que não conseguiu brilhar nos gramados, mas que hoje é tietado por nomes como Neymar, Ronaldo e Kaká pelo que faz nas quadras da Kings League. O correto seria pedir um autógrafo pro Neymar, né? Mas no caso, Neymar foi quem pediu pro Esaú assinar a camisa. E a camisa vestiu um melhor do mundo, Kaká. Que moral, hein, Esaú? Mas quem é Esaú? Goleiro campeão do mundo. Campeão da Copa do Mundo, goleiro da seleção brasileira, da Kings League. Tá com moral, hein, Esaú? Pouquinho, né? Pouquinho? Campeão do mundo? Sensação de ganhar uma Copa do Mundo? Muita moral, muita moral. Antes da convocação estava muito esperançoso de ser convocado. E foi o que aconteceu, né? Acabei sendo convocado, acabei jogando o Mundial, sendo campeão, né? Graças a Deus. É aqui, né? Mostra aí pra galera. E essa é a medalha do Mundial. A camisa que eu ganhei aqui. É isso. Aí, ó. Essa é a camisa. Essa é a camisa do jogador de linha, né? Jogador de linha. No caso, ele é o goleiro, mas recebe também. Recebe uma camisa. Sim. Esaú 27. Sempre foi o número 27 ou é porque você tem 27? Não, foi pra marcar realmente a minha idade, né? Que eu ia jogar exatamente essa competição, esse Mundial. Bom, vamos lá. Você sabe o que é Kings League? É uma liga de um futebol diferente e que tá fazendo um sucesso danado no mundo todo. É bola que cai do céu, 1 contra 1 que vira 7 contra 7, tem presidente que bate pênalti, pênalti invertido, gol que vale 2. É diferente o negócio. Cara, o que é esse esporte, cara? Que tá uma febre aí mundial e é meio diferentão, né? Sim, sim. Um futsal meio que um futsal com as regras malucas, né? Que muitas pessoas começam. Falam pra mim, chegam pra mim, pô, que futsal é esse que quem joga? Então, assim, a Kings League ela inicia no escalonado, né? Começa ali 1 para 1, aí cada minuto vai entrar um jogador até ficar 7 para 7. E até aí vai até o minuto 20, né? Sendo que antes de chegar no minuto 20, no minuto 17, se sair algum gol, vale gol duplo,
Né? Se, pô, fiz um gol, então vale 2, entendeu? Do 17 ao 20. Tem o tal do pênalti reverso também, que se você tirou a carta do pênalti reverso, aí você vai e coloca, né, em jogo essa carta e o cara vai bater o pênalti. Se ele perder, é um gol, né, para quem defendeu ou se ele foi para fora. Hein? Então, assim, é uma loucura. É muito dinâmico, né, cara? É. Aos 27 anos, Esaú vive tudo aquilo que um dia sonhou, mas que no futebol de campo tradicional não foi possível realizar. Ele tentou. Era goleiro da base do Ceará. Olha esse vídeo, quando ele ganhou o Campeonato Cearense Sub-17. Olha o que nós passamos, vai chegar aqui, ó. Tá aí o Fruta, é esse aqui. O Fruta é ser campeão de Cearense, pode. Esaú jogou 3 vezes a Copinha, inclusive com Felipe Jonathan, Raul, Arthur Cabral. Mas na hora de subir pro profissional e dar sequência na carreira, aí na hora de subir pro profissional e dar sequência nessa trajetória, algumas coisas mudaram. Algumas situações aconteceram. Como é que foi? Esbarramos ali numa questão de metodologia, né, de questão de altura. E aí você de fato ficou fora por causa disso. É um bom goleiro, a gente gosta dele, mas 1,80 não serve. Foi meio que assim a coisa, né? Desse jeito. E tava próximo, eu tinha um contrato com o Ceará e tava próximo, né, de se encerrar. Na verdade, ia renovar o meu contrato, mas acabou acontecendo essa mudança e Sim. meio que não consegui renovar. Na época, Mazinho Patrão era o supervisor de futebol do Ceará e junto com a diretoria alvinegra entendeu que Esaú era baixo para ser goleiro por ter 1,80. Fiquei decepcionado, cheguei aos meus 18, 19 anos ali, sabendo que não ia conseguir atingir uma altura que era considerável, né, para poder dar seguimento na carreira, e me decepcionei. E acabei... Pensou em parar com o futebol? E realmente o sonho de se tornar um jogador de campo, né, um goleiro de campo, já tinha acabado já, então meio que eu desisti, né? Foi estudar educação física, trabalhou como treinador de goleiro, até que apareceu o fut7, o X1, variações do futebol que resgataram o sonho do Esaú e que permitiram que ele seguisse jogando. Foi a porta de entrada para a Kings League. Estamos na final! Estamos na final! O professor Maurição já multicampeão dentro da modalidade de fut7 e resolvi aceitar o convite dele, né? Então, aí sim começou a minha trajetória dentro da Kings League. Durante todo o ano de 2025, o Esaú foi crescendo. Chegou à seleção brasileira, chegou à Copa do Mundo, à final da Copa do Mundo, ao título da Copa do Mundo. E de quebra, ainda tem contato com Neymar, Kaká, Ronaldo Fenômeno. Coisa pouca, pô, imagina. Já é incrível toda a situação que eu estava, né? Pô, tô jogando Mundial, tô defendendo a camisa da seleção e ainda do lado desses caras, vendo esses caras falando ali dentro do vestiário, entendeu? Pô, o Kaká falou que, pô, ele faz muito tempo que eu não tava sentindo essa energia, não sentia essa energia do vestiário. Neymar também motivando lá, falando que era para poder jogar com alegria, você tem que ser alegre dentro de campo, né? Ronaldo Fenômeno, 2 vezes campeão do mundo, entendeu? Tá do lado desses caras, acho que, pô, não tenho muito o que... né, tem palavras para poder descrever, né? Enfim. Já pegou algum pênalti dele? Já rolou uma brincadeira assim? Alguém bateu um pênalti? Neymar, né? Mas eu só consegui porque ele fez a cirurgia agora do joelho, então tava machucado, aí conseguiu bater o fraquinho lá no aquecimento, eu peguei. Pegou. Mas peguei, né? Então... Não interessa, não. Pegou o pênalti do Neymar. Olha só como são as coisas, né? Esaú praticamente teve que desistir do sonho de ser jogador de futebol. Mas o futebol não desistiu dele. Procurou novos caminhos e hoje exibe com orgulho a medalha de campeão do mundo. Goleiro da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo. E com 1,80 de altura, tá? Aqui muita gente queria, hein? Mas só... pouca gente tem. Valeu, Esaú. Obrigado, viu, cara? Tamo junto. Sucesso. Valeu. Cara, que legal. Ainda pode dizer que pegou o pênalti do Neymar, viu? Não tem essa de, tava lesionado, pegou o pênalti do Neymar. Que massa, que história, Esaú. Parabéns, cara. Superação. Ver uma pessoa, depois de um baque, realmente, imagina você ouvir que você não vai poder ir pro profissional e aí depois você conseguir uma reviravolta na vida. E ok que não foi nos gramados, mas olha que massa.
ele representando o Ceará, representando o nosso estado lá no Mundial de Kings League, que a gente sabe que é uma febre, né? Se você não conhece, acho que é porque você não foi lá na internet, porque se você abrir a internet, ver a galera comentando, essa Kings League é realmente uma febre, ver um cearense, o Isaú, brilhando lá depois de conseguir superar essas adversidades é muito legal. Parabéns, Isaú, muito sucesso na sua carreira, volte sempre, o Futebolês Especial tá sempre de portas abertas para você. E começa no domingo uma das provas de off-road mais tradicionais do país, é o Serapió, que desbrava estradas pelo Ceará e pelo Piauí. A prova tem largada neste domingo, amanhã, lá na entrada de Aracati. Tem a chegada prevista para o dia 30, na próxima sexta-feira, lá em Teresina. A 39ª edição do Serapió reúne as categorias motos, carros 4x4, UTVs e quadriciclos. A competição atrai participantes de mais de 100 municípios brasileiros, envolvendo as 5 regiões do país. É um evento então nacional, tá todo mundo envolvido, considerado um dos principais ralis de regularidade e enduro do Brasil. Abre a temporada 2026 dos Campeonatos Brasileiros, essa prova tão tradicional, Serapió, que vai começar amanhã. Você tá vendo aí imagens de outras edições. Quem gosta de automobilismo é massa demais acompanhar. E no Futebolês Especial da próxima semana a gente mostra aqui também como é que foi essa competição, que vai durar durante toda a semana, começando amanhã, terminando na sexta-feira, lá em Teresina. A gente vai mostrar aqui o resultado, vai falar para você acompanhar essa prova tradicional de rally, uma das maiores do cenário do automobilismo brasileiro. Gente, olha, tá aqui de novo pra você, 3466-2040 com DDD 85 no canto da sua tela pra você mandar mensagem pra gente no WhatsApp pra contar a sua história, porque a gente tá oficialmente começando a temporada 2026 do Futebolês Especial por aqui e a gente quer a sua participação no nosso programa. Futebolês fica por aqui, mas claro, na segunda-feira às 11 da manhã tem Futebolês ao vivo aqui com José Cunha, Renato Manso e Caio Costa para repercutir tudo do estadual, porque amanhã tem jogo, tá? Band News FM, Fortaleza vai contar todas as emoções de Floresta e Ceará, de Ferroviário e Ceará, perdão, a partir das 5h30 da tarde. Um abraço para todo mundo, eu volto na semana que vem. Bom fim de semana, tchau, tchau.